Beleza. Tá bom. Eu vou transicionar aqui a tela, começar a apresentação. Vocês me falam se vocês estão vendo. Enquanto isso, o pessoal que tá aqui hoje, a minha memória é zero. A minha incapacidade de memorizar as coisas é muito grande, sabe? Então, mas pelo que eu me lembro, o pessoal que tá aqui hoje não é o mesmo pessoal que tava da vez passada, né? Tirando o Alexandre. Eu. Não, não tava não. Acho que uma das primeiras reuniões que eu participo é essa. Eu vejo lá no grupo, mas em virtude dos nossos trabalhos aí, eu sou docente aqui, sou do Ceará, né? Docente aqui no Ceará, esse ensino remoto toma muito tempo, aí achei o tema interessante, ainda mais essa questão da evolução no contexto da palavra de Deus, eu quero aprender um pouquinho aí. Eu sou do grupo da ABC2 lá, mas tem muita gente da física lá. Beleza. Mas Não, no é só grupo, porque. mas no grupo lá o pessoal é mais de Brasília, eu acho. Eu sou aqui do Nordeste, não sei se tem outras pessoas, não. Acho que no Nordeste talvez tenha só eu, que eu me lembro, assim, né? Pelo que eu, mas eu tô aí. Não, não, só falando isso é porque. Só para levar o pessoal até onde a gente fez, o Alexandre me pediu para falar sobre teoria da evolução. E então, eu na reunião passada eu dei um histórico, né, de como é que foi a criação do pensamento evolutivo e todas essas coisas. E a gente parou quando foi falar parou, a última parte que a gente falou foi a síntese moderna evolutiva, né? Que foi o momento onde juntou as duas ideias, né? Que era a ideia ali da teoria de evolução de Darwin e a ideia também ligado com a genética, né? Que teve como base ali Mendel, né? Mas que depois ela evoluiu bastante, né? E aí quem fez isso foi ali Dobzhansky, o Ernst Mayr lá também, e várias outras pessoas ali que criaram essa síntese evolutiva moderna. Isso aqui foi perto dos anos 40, 1940, tá? E então até lá, assim, foi uma, como a gente pôde ver da vez passada, foi uma, o pensamento ele foi evoluindo, foi sendo discutido, várias ideias juntos ali com tanto de lamarquismo quanto neolamarquismo, né, que veio depois o neodarwinismo, que é meio que o pessoal que falou contra os neolamarquistas, falamos um pouco desse histórico, né? E a gente parou aqui. E aqui, só um instante. E a gente parou então aqui nessa parte da síntese evolutiva moderna, né? O... E hoje eu vou continuar falando um pouco daqui, só que eu vou, como eu disse da vez passada, eu vou tentar chegar e o meu enfoque vão ser para as coisas um pouco mais novas, E sabe? aí, galera? O que tem saído de novo e como pensar a teoria da evolução aí, com os novos dados que têm surgido, tá? Então, qualquer coisa, vocês culpem o Alexandre, eu falei com ele que, olha, quem que me deixa escolher o tema, como é que vai falar? É coisa de doido. Mas eu sou. Também acho que o pessoal me conheceu. Meu nome é Jonatas, eu sou biólogo, sou formado em biologia aqui em Brasília, pela Universidade Católica de Brasília, e também fiz meu mestrado em biologia molecular e estou terminando o doutorado em biologia molecular também. Né? Então vamos ver o que dá para ajudar a pensar nisso aqui. Bem, então para o pessoal chegar em um ponto onde está todo mundo junto, o que essa síntese evolutiva moderna ela fala? Ela dá preeminência à seleção natural. Então, a seleção natural, que, como a gente viu, né, vai, é ela quem vai direcionar a evolução, é quem vai selecionar os organismos mais aptos, e esses organismos mais aptos vão ser eles quem vão conseguir passar seus genes para frente, né?
E são eles, então, se esses genes que estão sendo selecionados são daqueles organismos mais aptos, isso vai ser uma herança genética para os outros, né? Então, vai ter uma tendência a evolução ia acontecer assim, né? Então vamos selecionando essas características dos organismos mais aptos que sobreviveram, e essas características vão ser passadas para frente, né? Então a herança genética ela é basicamente dada por genes, né? E isso e essa variação nos genes acontece através de uma variação genética aleatória que eles chamam de mutação. Então mutação é quando você tem ali um material genético lá, né, com as bases nitrogenadas ali, você tem uma alteração e essa mutação pode ocorrer por erros na maquinaria de transcrição da célula, por exemplo, raios ultravioleta batendo ali, que também geram alteração nas bases nitrogenadas. Tem algumas características, algumas coisas que podem gerar alteração na sequência ali do DNA, né? Então, essa mutação pode ser uma mutação, vamos falar assim, seria ruim ou boa para o organismo, porque essa mutação ela vai alterar a estrutura da proteína, né? Porque na biologia você vai ter o DNA, que é o material genético, que é transcrito para RNA e depois é traduzido para proteína. A proteína basicamente é o que tem a ação na célula, né? É a que catalisa as reações químicas na célula, né? Então essa variação, essa mutação nas bases nitrogenadas interfere na estrutura da proteína e essa alteração pode ser benéfica ou ruim. Na grande maioria das vezes ela é ruim, faz com que a proteína tenha alguma perda, né? Uma grande maioria das vezes não, né? Assim, falar. Tem vezes que ela vai cair em regiões que não vai mudar nada, tem vezes que vai cair em regiões que nem produzir proteína produz, que tem outras funções no DNA, mas tem vezes que pode cair dentro de uma para vocês entenderem melhor, eu gosto de mostrar essa imagem. É uma imagem que eu uso nas minhas aulas de biologia. Então você tem aqui o DNA. E aqui tem as bases nitrogenadas. Esse aqui, se vocês lembram bem lá de biologia, essa trinca, né, esse códon, vai ser lido para o RNA e vai ser traduzido para a proteína. E aqui, por exemplo, tem aqui o GAG. Isso aqui, quando é traduzido para um aminoácido, para um resíduo de aminoácido, que chama glutamato. Se você tem uma alteração aqui, em vez de você ter um GAG, você tem um GTG, você, em vez de produzir um glutamato, você produz uma valina, é outro resíduo de aminoácido. E olha a diferença de como é que fica a hemácia de alguéns que tem um glutamato nessa posição e uma valina nessa posição, né? Então isso chama de anime falciforme, né? As hemácias ficam nesse formato. Então basicamente isso que acontece uma mutação. Isso é um fator, teoricamente, que atrapalha, né, o carreamento lá de oxigênio e gás carbônico pelas hemácias, né? Então isso é uma alteração ruim. Existem alguns contextos que ela pode ser benéfica, mas enfim, não vai entrar muito nisso. De qualquer forma, é isso que é a mutação que se coloca, né, essa variação. Mas muitas vezes, em vez de produzir uma alteração ruim, pode ser que produza uma alteração que deu alguma coisa boa para o organismo, né? Então é assim que acontece. A síntese evolutiva moderna também fala do gradualismo, né? Onde essas pequenas mutações, somadas a um tempo grande, geram as variações do fenótipo, né? As características do organismo são variadas, acontecem através de pequenas mutações e durante um grande tempo. E é uma perspectiva bastante centrada no gene, tá? Então, como vocês verem, né? É uma macroevolução e as macroevoluções, né? O que a gente chama de macroevolução quando a gente fala isso? É uma evolução, como fala, macro é grande, né? Micro é pequeno. Então, uma macroevolução seria, sei lá, o surgimento de um órgão, de um olho, de um asa, de um espaço. Então, essas macroevoluções elas seriam explicadas através de microprocessos num grande tempo, um grande espaço de tempo. É isso que a síntese evolutiva moderna fala. E, por exemplo, quando a gente fala uma perspectiva centrada no gene, aí você lembra até peraí.
Acho que eu passei demais e tá lento aqui as coisas. Vocês lembram lá do Richard Dawkins, né? Ele é famoso aí por escrever vários materiais, dentre eles ele escreveu... Ele é, assim, biólogo, ele trabalhou ali com biologia durante muito tempo, né? Mas no final das contas ele produziu... O que ele produziu de dados novos é principalmente assim relacionado à ideia desse gênio egoísta, né? Muitas das coisas dele é mais um divulgador científico do que realmente produção, né? Principalmente atualmente. Né? Então, Dawkins, nessa ideia aqui do gênio egoísta, ele traz que os seres vivos seriam simplesmente máquinas que são criadas pelos genes com o objetivo de replicar os genes. Então, o gene teria sido a unidade básica assim, da evolução, né? E quanto mais você tem um replicador eficiente, alguém que consegue se multiplicar mais os genes e passar esses genes para frente, esse replicador mais eficiente é quem vai passar mais genes para frente, né? Então, isso seria, a evolução seria basicamente tendo como unidade básica o gene. O gene era o importante e tudo centra em redor do gene. Não é o indivíduo, é o gene. Então, ele privilegia o gene, ou até os que são mais próximos dele. Se você privilegia a ideia dele, né? É que se você privilegia as pessoas próximas de você, é porque eles têm os genes parecidos com você. Seria algo relacionado ao seu gene. Ou se você privilegia a espécie humana, é porque todas as pessoas da espécie humana têm o gene mais parecido com você. Então, isso faz com que você tenha um privilégio por essas. Então, vocês conseguiram entender? Tá? E caso vocês tenham alguma dúvida e queiram falar no meio, sei lá, pode parar também, tá? Então, essa é um pouco da ideia. E essa ideia, tanto a síntese moderna da evolução, ela foi, com o passar do tempo, começando a ser muito debatida. Um dos caras, por exemplo, inclusive, que tem umas discussões muito homéricas, assim, né, com o Dawkins, é o Stephen Jay Gould. E porque não preciso nem falar que essa ideia do gene como a ideia básica, onde acontece basicamente a evolução, é algo muito que gera muita discussão, muito problema, né? E o Gould, ele foi inclusive um dos caras que foi responsável pela aquela teoria do equilíbrio pontuado. Que é? E essa teoria é interessante porque ela tenta responder a alguns problemas da evolução. Por exemplo, isso é uma frase do próprio Gould, né? Que ele fala que o gradualismo do Darwin não é visto no registro fóssil. É muito diferente do que é visto no registro fóssil. Tá? Por quê? Porque, em geral, quando você olha para o registro fóssil, você vê espécies já meio que, pronto, você não vê muitos você não consegue, por exemplo, aqui você está vendo assim, conchas pequenas e depois aqui do nada você começa a ver conchas grandes, entendeu? Muitas vezes é isso que acontece no registro fóssil. Você não tem intermediários. Assim, obviamente existe para algumas características, mas tem várias e várias e várias características onde você não vê intermediários. Parece que simplesmente tem uma espécie e de repente você começa a ver outra espécie completamente já pronta, entendeu? Você não vê muitos intermediários no registro fóssil. E... Oi. Isso não vê. Também não quer dizer que não existe. Também não quer dizer que não existe, mas quando você tem que... Uma das pressuposições de Darwin era que o registro fóssil ia demonstrar de forma bem clara que a teoria da evolução proposta por ele estava correta. Não quer dizer que não existe, mas você precisa ter uma explicação do para que não existe, do porquê não existe. E essa explicação tem que ser lógica. Né? Então, pode ser que eu entenda a sua argumentação, mas ainda assim isso não te tira a responsabilidade de explicar. E a ideia, e ele tentou explicar o Gould, né? O que ele colocou? Qual que é a ideia do Gould? Que quando você tem uma população muito grande,
qualquer mutação, qualquer coisa que apareça, ela fica escondida dentro da população. E aquilo não aparece rapidamente, porque uma população muito grande, já muito bem estabelecida, novas características muitas vezes não vão aparecer muito fácil. Isso acontece quando existe um gatilho para que essa mudança rápida aconteça. Tipo, você tem uma característica aqui que começa a aparecer, por exemplo, conchas maiores para alguns organismos. E isso aparece muito pouco, porque a grande maioria dos organismos tem conchas pequenas. Só que aconteceu, sei lá, alguma alteração que chegou algum tipo de predador que ele conseguia comer organismos que viviam dentro de conchas pequenas, mas não consegue comer organismos dentro de conchas grandes. E aí você tem uma seleção muito rápida e aí você some com aqueles pequenos e fica só as grandes. Entendeu? Então isso faria com que você escondesse os intermediários, porque eles ficariam em populações muito pequenas e só apareceriam com gatilhos que fariam mudanças muito rápidas. Isso é chamado de equilíbrio pontuado. Foi uma das ideias do Gold e de outras pessoas juntas, que eu agora não lembro o nome delas. Entendeu? Essa é a ideia dele, tá? Mas se você... Isso é para responder por... isso é uma crítica que ele está falando aqui, que, assim, quando você ouve na história da evolução, foi sempre criticada lá desde 1800, falar que o gradualismo, essa mudança lenta, ela não é o que você visualiza nem no registro fóssil, nem com relação a que você visualiza com os organismos, né? Mas é uma crítica que existe até hoje, tá? E a gente vai ver isso. Se você faz biologia, ou se você é alguém atento, você percebe que várias dessas características da síntese evolutiva moderna, né, elas estão muito relacionadas à genética de populações, tá? E todas os cálculos matemáticos que a gente coloca, eles estão muito relacionados com várias dessas ideias da genética de população moderna. Da genética de população em si, né? Mas não só a genética de população vive uma teoria, né? E obviamente a síntese evolutiva moderna tem mais do que isso, né? Mas será que essa síntese evolutiva moderna ela ainda consegue explicar os dados que são gerados hoje? Porque, como eu falei, a síntese evolutiva moderna ela foi criada em 1940. Cara, desde aí a biologia deu um boom gigantesco em várias áreas. E o que a gente tem hoje? Uma das ideias que tem se tentado trazer quando fala de teoria da evolução é uma síntese evolutiva estendida, que é você tentar revisar e adicionar alguns componentes na teoria evolutiva, né? E isso é um processo normal, um avanço científico, né? Novas evidências vão aparecendo e você vai ali estendendo, né, as suas ideias e abarcando com coisas novas, né? Só que eu nem preciso falar que quando você fala de estender alguma coisa, ainda mais quando você fala de teoria da evolução, principalmente para darwinistas mais extremos, isso soa meio como uma heresia, né? E tem um grande problema de agenda em cima, né? E vocês... Não só isso, né? Por exemplo, você vê, quando se começou a falar de síntese evolutiva estendida, eu não sei a área de vocês, eu não sei quem de vocês acompanha, mas também já chega a galera criacionista falando, tá vendo? Sabia que estava errado, tem que expandir. Tem que melhorar, não. É igual na física, quando você trabalha com modelo padrão estendido. Acho que o Alexandre, pelo que eu vejo no grupo aí, já vai fazer uma careta. Quando você pega o modelo padrão de partículas e campos e você acrescenta coisas extras aí, como, por exemplo, violação de Lorentz, coloca dimensões extras aí você vai estendendo a coisa. É mais ou menos nesse sentido também. Aí os campistas clássicos, como a gente chamado, vai chamar essa questão de heresia também aí. Mas existe essa questão de modelo padrão expandido e várias outras coisas aí, assim, que a galera faz, né? Sim, Com a ciência é a China, não? Como é que é?
uma ciência ex machina, por exemplo, na teologia, que é a minha área, a gente, às vezes o camarada faz uma solução empírica, cognitivamente plausível, empiricamente inverificável. Assim, quando vai no circo, tem aquele negócio lá, marabalismo. Cognitivamente fica tudo encaixado, mas é ridículo em termos empíricos. É válido. Esses modelos, principalmente em física e em biologia. Alexandre, tá aí me ouvindo? Eu tô aqui, tô vendo. Principalmente em física e biologia. Esses modelos, de certa forma, não terminam. Uma pergunta bem ossuda, não termina, de certa forma, atrapalhando fazer ciência, não. O que vira é quase um dogma. Pelo menos na biologia, eu entendo o que você está. A ideia que você está querendo colocar, e quando você trabalha com dogmas, realmente ficam. Começam as coisas a ficar um pouco problemáticas, né? Por exemplo, você não pode nem tentar adicionar ou estender a síntese evolutiva, que para muita gente isso já começa a soar errado. Então você começa a perceber que existem exageros que não deveriam existir. Mas, pelo menos a criação de modelos é só assim que a gente consegue estudar as coisas. É muito difícil você criar algo sem você pensar num modelo, né? E sem pensar numa teoria. Você precisa de ter uma teoria. E a evolução, ela, assim, a síntese moderna da evolução, que é o caso que a gente estava falando agora, e que o pessoal está querendo estender, ela é muito forte, sabe? Ela conseguiu juntar coisas muito difíceis de juntar e de forma muito clara, assim, sabe? Então, assim, tanto que o pessoal agarrou ela e não queria soltar mais, mesmo com outros dados chegando. Mas a gente precisa de modelos para falar de ciência, sabe? Não consigo visualizar. Porque você precisa de uma teoria, precisa de testar aquela teoria, precisa testar aquele seu modelo e tentar validar ele de alguma forma. É difícil você pensar em ciência de outra forma. E na física, do mesmo jeito, na física da mesma forma. A gente é doido para derrubar a teoria. Véio. E quando tem uma teoria que não se encaixa, aí a gente joga ela para filosofia ou para matemática. Não fica dentro da física. Mas assim, é um desejo intrínseco de todo físico, praticamente, derrubar a teoria estabelecida. Pega, por exemplo, a relatividade geral, que não é o tema de hoje. Cara, o maior sonho de todo físico é dizer Einstein está errado aqui e a minha teoria está certa. Todo mundo... Aliás, e tentam fazer isso experimentalmente continuamente. O tempo todo os caras estão fazendo isso. Aí fazem teoria das cordas, os barbantes quânticos, aquelas coisas todas lá e tudo mais, derrubou, fez, juntou e tudo mais. O que a gente faz? Tá testado? Não, então a gente joga lá pra matemática. Os caras ficam pé da vida com a gente. Mas não é física, é matemática, filosofia, qualquer outra coisa, mas não é física, né? Então... Mas então vocês são melhores do que a gente, Alexandre. Porque os biólogos, pelo menos a grande maioria dos biólogos que eu vi, eles são treinados para defender a evolução com tudo que eles podem, sabe? Então, para não trocar aqui, de alguma forma até assim, Na física a gente errada gosta que eu acho. de derrubar os outros, entendeu? Então, assim, que você não aponta problemas, você não aponta dificuldades, você nunca vai ver isso, sabe? É muito difícil. Inclusive, isso é uma coisa até ruim dentro da biologia. Bem, mas o... Então, eu queria falar, Oi? eu queria falar, se me permitisse, Não entendi. uma indicação, um livro universitário mesmo, sobre a filosofia da biologia, porque é um campo que está em desenvolvimento. Você indica algum livro de filosofia da biologia? Livro de filosofia da biologia. Cara, não penso em nenhum agora. Eu posso até procurar. Normalmente, quando eu quero estudar. Você manda para o Alexandre. Tá, eu posso ver se eu acho algum bom, mas eu não lembro nenhum de cabeça agora, tá? Normalmente quando vou pegar algum desses assuntos, procuro artigos específicos. Mas nunca vi nenhum livro muito bom, assim, sobre esse tema.
vamos passando. Bem, então eu vou comentar um pouco sobre o que essa síntese evolutiva estendida tem e qual que era a ideia, né? Como é que isso tem caminhado na biologia. Dentro das coisas que a síntese evolutiva estendida ela coloca, ela fala sobre a biologia evolutiva do desenvolvimento, né? E ela, basicamente, o que é essa biologia desenvolvimento? Evolutivo de desenvolvimento. Ela compara os processos de desenvolvimento com o objetivo de estudar as relações de ancestralidade, né? Então ela vai ver como é que o organismo se desenvolve para ver o que ele pode tirar das relações de ancestralidade disso, né? E vem de uma ideia inicial lá de Haeckel, lá de a ontogênese recapitula a filogênese, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Que a ontogênese, né, que é aquela evolução do desenvolvimento do organismo embrionário, ela vai mostrar como que seria como haveria sido a evolução do organismo, né? Então aí tem essa figura clássica, né, mostrando os diversos embriões, e depois aqui você vai ver diversos organismos formados, né? Então a ideia dele é que esse processo aqui de embriogênese ia apontar um pouco sobre como é que foi o processo evolutivo dos organismos. Isso é bastante discutível, essa ideia, mas ela é estudada pela biologia evolutiva do desenvolvimento, né? E ele traz por exemplo, e ela ficou muito forte com essa que eles chamam de evodevo, né? E dentre várias coisas que eles trazem, é a comparação de embriologia com morfologia, e também que vai comparar os embriões, né, com a forma de todas essas coisas, e a genética evolutiva do desenvolvimento. E aqui talvez é o que teve mais ganho nos últimos tempos, né? Que foi que ele vê a evolução da maquinaria genética no desenvolvimento. E ele vê como é que são os genes que trabalham com desenvolvimento nos diversos organismos, mostra algumas similaridades entre esses genes. Eu não vou ter tempo de entrar em todas essas coisas, tá, gente? Eu vou ter que falar muito superficialmente, e para eu conseguir tratar um pouco sobre tudo. Eu vou entrar mais aprofundado em algumas outras coisas, tá? Bem, mas o que a biologia evolutiva do desenvolvimento traz? E que é que a ideia do desenvolvimento, ela não é linear. Ele quando você vê o desenvolvimento de um organismo, ele é intrincado, ele é cheio de feedbacks, produção, você vai ver lá começa a produzir o organismo começa a crescer com produção de vários genes, e aquilo tem alguns que começa a parar a produção e volta. É muito intrincada essa parte de desenvolvimento, né? E o que acontece é que muitas vezes tem um termo que eles usam que chamam viés de desenvolvimento, que algumas alterações na característica, elas são enviesadas pelo desenvolvimento, sabe? Então, assim, não é a seleção natural, assim, ela não age livre, né? Ela age sobre os fenótipos, né? E vários desses fenótipos, eles são mais viáveis de serem formados do que outros. E então não é algo livre. Por exemplo, vai ter uma redução aqui de um dedo no organismo. Muitas vezes essa redução, pelo processo de formação, não vai ser tipo, simplesmente vou retirar o dedo mindinho. Não. Muitas vezes o processo de formação do dedo mindinho, ele acontece concomitantemente com os outros, separa a formação de um, separa a formação de todos, sabe? Então você não vai formar um organismo com meio dedinho, você vai formar um organismo com todos os meios dedinhos, sabe? Então tem várias coisas que são mais viáveis de acontecer quando você fala de desenvolvimento do que outras, sabe? Então então isso acaba ficando enviesado. Então não é simplesmente uma evolução livre, isso é enviesado pela ontogênese, assim, vamos falar, né? Então esse é um dos processos que querem, e tem muita coisa que a biologia evolutiva do desenvolvimento quer entrar ali um pouco mais forte dentro da teoria da evolução, porque quando você vê lá a teoria da evolução como é colocada, a síntese moderna ali, né,
ela não trata sobre isso, né? Ela simplesmente coloca mutação, tempo, gradualismo e isso vai explicar tudo. Mas você vê que você não vai formar qualquer tipo de organismo se você tem muitas vezes um viés embrionário de como as coisas são formadas. Vocês entenderam a crítica? Outra coisa, plasticidade fenotípica. Esse aqui é um exemplo dessa borboleta, e essa borboleta é a mesma borboleta. A única diferença é que ela tem colorações diferentes em épocas do ano diferentes. Mas é o mesmo organismo. Tá? Então, isso que está mostrando aqui é que é um mesmo genótipo exposto a condições ambientais diferentes, isso gerando fenótipos diferentes. Tá? Então, isso não necessariamente precisa ser uma modificação morfológica, pode ser uma modificação fisiológica, uma modificação comportamental, e não necessariamente ela acontece ali via expressão gênica. Por exemplo, na verdade essa frase é esquisita, mas o que eu estou falando é que existem outros mecanismos, por exemplo, fosforilação de proteínas, que vai ativar ou desativar algumas proteínas, que pode fazer com que essa alteração, através de alterações externas, que façam com que altere um pouco o fenótipo, as características do organismo, né? Isso que eu estava querendo dizer aqui, que está querendo ser dito aqui nessa frase. Então, quando você tem esse tipo de variação com o ambiente, essa plasticidade fenotípica, você faz com que a evolução fenotípica possa acontecer mais rápido do que se fala, entendeu? Você não precisa de ter simplesmente uma mutação que vai passando ali com aquele gradualismo lento. Você pode ter o mesmo genótipo atuando de uma forma bem plástica, sabe? E aí, com o tempo, né, isso vai acomodando geneticamente, né? Essas alterações genéticas ali vão sendo acomodadas. Tá? A área da genômica talvez tenha sido a área que mais evoluiu. Tá? Então, se você vê a evolução da genômica nos últimos tempos, porque, assim, atualmente, assim, se faz sequenciamento de organismos muito rápido, né? Então, mais assim, e muito barato. A gente tem sequenciamentos de alto desempenho, né? Aqueles high throughput de sequenciamento. E antes você sequenciava, por exemplo, aqueles métodos que eles chamam de Sanger, né? Você sequenciava regiões pequenas do DNA. Hoje você sequencia genomas muito grandes e muito rápidos, né? Tem até aquela brigazinha que foi meio que o Craig Venter contra o mundo lá para fazer quem ia fazer o primeiro genoma humano, e que foram anos e anos e anos para a produção ali do primeiro genoma humano. E hoje a gente está falando não é o genoma humano. Sequenciar o genoma humano, você já tem milhares de organismos humanos com todo o genoma sequenciado, né? E você faz isso muito rápido, né? Então agora você vê a variação entre os organismos, você já não está vendo mais sequenciar um genoma. Então foi uma área que evoluiu muito rápido, né? Então, e muitas dessas você consegue observar ali deleções, duplicações em regiões do cromossomo, ou de diversos organismos, né? Você tem uma genética comparativa, onde você consegue ver várias coisas. Por exemplo, você vê transferências horizontais de genes quando você analisa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Ou elementos que são móveis dentro dos genomas, tá? Vocês entendem o que eu falo que é genoma? Todo mundo entende, né? Genoma é todo o nosso material genético, né? Todo o material genético de um organismo, tá? Então, antes você sequenciava pequenos genes. Hoje você sequencia rapidamente todo o genoma do organismo. Você sabe tudo que ele tem, entendeu? No material genético. Tem isso para diversos organismos. Então é algo muito rápido. Tá? Bem, então, por exemplo, uma das coisas muito interessantes que eles mostram é a transferência horizontal de genes em eucariotos. Porque isso acontece muito fácil em bactérias, né, em procariotos. Né? A gente sabe que tem uma transferência de material genético a partir de plasmídio, né,
Mas, por exemplo, isso acontece também em eucariotos, onde isso não só... onde... O que eu falo quando eu falo de transferência horizontal de genes? É passar pedaços de genes para um outro organismo, tá? Então, isso aconteceu, por exemplo, quando eu falo na origem dos organismos, nas teorias endossimbióticas, onde, porque, por exemplo, você tem, dentro da sua célula, você tem, por exemplo, a mitocôndria, ou células de plantas, tem ali os cloroplastos, e tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm o próprio material genético. E esse material genético tem muitas similaridades com organismos tipo procariotos, sabe? Então, assim, você vê ali que ali tem genes, mas eu não estou falando só de origem simbiótica, né? Mas falando de dentro do seu genoma, você achar, por exemplo, genes bacterianos, teve transferência entre eucariotos mesmo. Teve um tempo atrás ali que mostrou que um fungo que não era patogênico, de repente foi uma sequência uma sequência bem grande de um gene que tem uma toxina de um outro fungo que inseriu dentro do genoma dele, sabe? Então agora aquele gene, aquele fungo que não era virulento, né? Agora ele tem características virulentas. E aí você consegue sequenciar o genoma inteiro dele, você sabia como aquele organismo era, e de repente tem uma sequência lá de 11 mil pares de base que não tinha antes, sabe? Ou pelo menos não tinha dentro de vários outros organismos. Então você vê isso acontecendo nessa transferência. Ou muitas vezes até na relação parasita-hospedeiro, o hospedeiro, você consegue encontrar algumas vezes genes, um pedaço de materiais genéticos dentro que eram do parasita, agora no hospedeiro, sabe? Vice-versa. E então isso é uma loucura bem grande, assim, sabe? E agora, então você imagina, por exemplo, com essa transferência de um gene virulento de um fungo, de um para o outro, né? Então agora aquela característica que antes ia demorar um tempão que era de uma espécie, agora é inserida na outra muito rápido, sabe? Então você não está vendo gradualismo aqui. Você está vendo uma evolução muito rápida. E isso é porque isso acontece muito fácil em procariotos. Procariotos têm mecanismos para fazer isso. Mas eucariotos isso não acontece muito fácil. Mas você consegue visualizar isso, que isso acontece de uma forma assim... isso acontece de alguma forma em eucariotos também. Por exemplo, a gente ter genes bacterianos no nosso genoma, sabe? Então... Mas, engraçado que não acontece muito de eucariotos passarem genes para procariotos. Isso por várias características de como o material... de como a gente processa o material genético, que é de uma forma bem mais complexa do que os procariotos. Nos nossos genes, tem regiões entre os genes que são chamadas de regiões intrônicas, que você precisa tirar elas do meio e juntar todas as outras regiões para poder ter o seu gene correto para você produzir. Isso não acontece em procariotos. Tem diversas modificações pós-traducionais, pós-transcricionais que acontecem em eucariotos que não acontecem em procariotos. Então isso impede que genes eucariotos muitas vezes entrem em procariotos, sabe? Mas o contrário é mais fácil de acontecer. Tá? Eu sei que essa parte ela foi um pouco complexa, mas só para vocês entenderem como as coisas têm caminhado, assim, né? Seleção multilevel também. Essa seleção multilevel, ela é a seleção natural atuando não só em nível de um indivíduo, né, mas indivíduo atuando em um grupo, ou em nível celular, ou até nos tecidos, ou até atuando simultaneamente em diferentes formas. Tudo isso. Oi. Eu vou falar de epigenética agora. Ela é um pouco diferente. A seleção multilevel, ela é basicamente a seleção natural ocorrendo não simplesmente no nível de um indivíduo, mas, por exemplo, ocorrendo no nível de um grupo de indivíduos, sabe? Porque a ideia era que a seleção natural vai estar ocorrendo no organismo, a ideia. Mas o que se traz com essa ideia da síntese estendida, e que, por exemplo, você imagina como pessoas como Richard Dawkins não gostam dessa ideia.
Porque a ideia dele é que o gene é onde a evolução atua. Quando você fala que aquilo que não é o gene, a seleção multilevel está acontecendo em vários organismos ali ao mesmo tempo, isso é contrário à ideia do que ele está falando. Meio que você acaba com a ideia do gene egoísta que ele coloca, né? Bem, e tem outras diversas formas de herança que não são genéticas. Por exemplo, a herança epigenética. Eu vou falar um pouco sobre ela mais aqui para frente, né? Ou uma herança comportamental ou ecológica, ou até cultural, né? Essa ecológica, o que eu falo, uma herança ecológica? São diversos recursos ou condições que os descendentes herdam através de, por exemplo, construção de nicho, tá? Então, são diversos tipos de herança que não são heranças genéticas, basicamente, e que não estão dentro da síntese moderna da evolução, entendeu? Por exemplo, a epigenética. O que é epigenética? Epigenética é uma herança que você recebe que ela não é basicamente o DNA que você recebe lá dos seus pais, o material genético que você recebe dos seus pais. Elas, por exemplo, são padrões de modificação na cromatina, que tem lá nas suas histonas, e eu vou botar aqui essa imagem. Quando o seu DNA está dentro da célula, ele sofre processos de empacotamento. Ele fica enrolado nessas histonas. Tá? Vocês conseguem ver aqui, basicamente, aqui é o DNA, e aqui ele fica enrolado nessas histonas. Essas histonas têm caudas, assim, são proteínas, elas têm essas caudas aqui. Nessas regiões, essas histonas, elas podem sofrer adição de grupos químicos, por exemplo, grupos acetil ou grupo metil, ou sofrer adição de por fosforilação, né, também. Podem sofrer algumas alterações. Algumas dessas alterações, por exemplo, acetilação e as histonas, o material genético esteja mais preso ou mais livre. Se o material genético está mais preso nas histonas, você impede de que um gene que está dentro daquele material genético seja acessado pela maquinaria de transcrição da célula e produza o gene. Agora, se você faz com que aquele material fique mais frouxo, você permite o acesso à maquinaria de transcrição para esses genes. Eu sei que isso é complicado de visualizar, porque você precisa de outras coisas, tá? Mas isso tem umas ideias bem legais. Metilação do DNA também, outras moléculas que são pequenas, por exemplo, que são RNAs interferentes pequenos, que degradam o RNA mensageiro. E tudo isso você pode receber dos seus pais, né? Os pais vão transferir para a prole. Não é só o material genético que eles estão enviando. Eles estão enviando várias outras coisas que são diferentes do material genético e que influenciam em como o organismo vai, como os organismos vão proceder. Para ter um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês visualizarem isso, tá? Vocês estão vendo esses 3 ratinhos, 3 camundongos? Tem um ratinho que é mais magrinho, tem um que vai ficando aqui, e esse aqui todo amarelinho, que é bem gordinho, tá? Eles têm o mesmo genoma. A diferença deles é que tem um gene que está desligado via... Ele não está sendo acessado por causa de... nesse caso aqui é por causa de metilação no material genético. Então eles têm o mesmo gene, igual, só que nenhum, que são nos sadios, que são nos magrinhos, o gene está desligado, e no mais gordinho, o gene está ligado. E o que fez isso aqui? Esse aqui foi um gatilho ambiental, que foi um químico que é encontrado em garrafas plásticas, que chama bisfenol A. Então esse bisfenol A, ele retira grupos metil que estão ligados no DNA,
e faz agora com que aquele gene que estava desligado fique ligado. E isso aumenta a obesidade no ratinho, tá vendo? Então, isso foi uma briga bem grande, né? Porque esse bisfenol A tinha em várias garrafas plásticas, por exemplo, mamadeiras de bebês, tá? Então, imagina que dá problema, tá? Então, mas o que tá fazendo isso? O que tá mostrando isso? Que algo que é fora o DNA, porque o DNA desses 3 organismos é igual, algo que não está no padrão do DNA, foi alterado por algo externo, que aqui no caso foi uma substância química, e faz com que um organismo seja mais obeso ou menos obeso. E não só isso, tá? Dentro dessa área de epigenética, que você pode transmitir esses caracteres que não são de DNA para as suas proles, já foi observado que, por exemplo, organismos obesos, mais uma vez falo de obesidade, eles vão ter proles mais obesas, com maior risco de algumas doenças, por exemplo, doenças do coração. Então, se você leva um padrão de vida sedentário e você é obeso, você vai passar para os seus filhos e eles vão ter maior chance de serem obesos, maior chance de ter doenças coronárias, maior chance de ter problemas. Então, isso obviamente não serve só para obesidade, né? Mas é um exemplo do que a epigenética mostra. Isso porque você tem padrões de metilação, de acetilação nas suas estonas que vão fazer com que os seus filhos vão herdar, tá? Então, beleza. Agora, como é que isso funciona na evolução, né? Assim, a gente já viu um pouco disso porque são características, né, físicas e obesidade ali acontecendo, né? Mas um exemplo um pouco clássico interessante. Tem alguma característica comportamental que são alguns ratos que eles lambem e eles arrumam os seus filhotes. E eles têm uma chance de passar esse comportamento, seus filhotes aprenderem esse comportamento ou não. E esses filhotes, como que isso acontece? Porque esses filhotes que são arrumados ali, que são lambidos pelos pais, eles têm um aumento de acetilação e uma diminuição de metilação na região promotora de um gene, que é do receptor do glucocorticoide. E esse receptor ele é responsável pela interação com a serotonina. Então ele reduz o nível de estresse. Então ele vai ter filhos com menor nível de estresse. Tá? E isso vai fazer forma tipo um ciclo virtuoso, assim, né? Porque aqueles filhinhos que têm menos nível de estresse vão ter ali, muitas vezes vão ter a tendência de não ter alguns tipos de problemas que outros teriam por ter maior nível de estresse, e isso vai fazer com que eles passem esse mesmo comportamento para os filhos dele, né? E isso não é material, isso não é uma alteração genética, isso é um padrão de metilação e acetilação no seu DNA. Tá? O DNA de todos eles ali eram os mesmos, só que um vai ter um padrão de acetilação e metilação diferente do outro por causa de um comportamento que os pais tiveram ou não. Tá? Então vocês agora imaginem como é que isso influencia diretamente na evolução. Porque agora você consegue, para você fazer um gene funcionar ou não funcionar, e esse gene, muitas vezes estou falando de uma característica, é algo que é muito mais rápido de acontecer. Isso é de uma geração para outra. Tá? Obviamente que se tem uma discussão até, eu nem lembro qual que foi o nome da pessoa que perguntou da vez passada sobre epigenética, falou isso, e até eu falei que uma das dúvidas é o quanto esses padrões eles conseguem ser mantidos para muitas gerações à frente, sabe? O quanto isso influencia em escalas rápidas, é bem claro, né, que pode influenciar. Mas agora, o quanto isso vai influenciar, o quanto esse padrão de metilação e acetilação vai ser passado ao longo das gerações, sabe?
Porque você imagina, sei lá, que você tem, vamos voltar de novo para aquela ideia da obesidade, de você ser mais gordinho ou menos gordinho, e você passar isso pro seu filho. Aí o seu filho agora, ele é fitness. Seu filho agora, ele come ovo de codorna, vai pra academia, toma shake. Então vamos falar que agora ele vai alterar o padrão de metilação que ele vai passar para os filhos dele, sabe? Então teve isso não acontece com DNA, né? O DNA que ele recebeu, ele vai passar assim, obviamente tem a mistura, né, do homem e da mulher, mas assim, o que ele recebeu ali não vai ser alterado de forma tão fácil no material genético, mas o padrão de acetylação e metilação é muito mais fácil de alterar isso, né? Tá? Então essa é a discussão, quanto isso vai influenciar a longo termo, quanto isso pode ser mantido dentro de uma população, tá? Eu vou correr aqui, né, porque já está terminando o meu tempo. Construção de nicho é outra ideia que tem sido colocada, porque, por exemplo, quando a gente fala de evolução e quando a gente fala da síntese moderna da evolução, o que se traz? Traz aquela ideia de que os organismos simplesmente sofrem a seleção natural e são expostos de forma passiva à seleção natural. Né? Então a seleção está acontecendo e o organismo ali, os organismos vão ser selecionados, e acontece de uma forma passiva. Só que não é isso que acontece. Os organismos, eles conseguem codirecionar vamos falar assim, a sua evolução, né? Por exemplo, se está frio, você não precisa que todo mundo morra e só os que resistem mais ao frio vão passar agora aquela característica. Agora aquele organismo vai resistir ao frio. As próximas proles vão cada vez mais resistindo ao frio até se criar uma nova espécie que vive no Ártico. Pode acontecer? Pode, aos poucos, mas muitas vezes se vem um frio muito forte, mata todo mundo. Né? Não deixa descendente nenhum. Mas o que acontece? Os indivíduos migram. Tem borboleta que migra pela África quase toda. Tem diferentes migrações de aves, de todas essas coisas. Então, eles estão construindo o seu nicho. Eles não precisam sofrer aquela pressão seletiva ali de forma passiva. Não. Eles constroem o seu nicho. Isso a gente vê, por exemplo, quando a gente fala de seres humanos. Acabou a comida de uma região. Você agora vai ter que aprender a comer outro tipo de comida. Nem sempre você planta. Sabe? Você constrói o seu nicho. E os organismos fazem isso de diversas formas. E isso pode conduzir a fixar algum tipo de alelo ou não, sabe? Então, aí você vê aquela ideia ali que eu mostrei para vocês de herança ecológica, né? Você construiu o seu nicho e o seu filho vai herdar aquele nicho. É uma forma de herança que não é de DNA, mas é uma certa forma de herança, né? Que você construiu o nicho e agora a sua descendência vai herdar aquele nicho. Tá? Então, é algo que se pode discutir. Eu só botei aqui para a gente lembrar que muito disso aqui o pessoal chama de neolamarquismo contemporâneo, né? Porque vocês lembram que o neolamarquismo veio depois de Darwin ali, né? Com Cope, com outros teóricos ali, que agora eu já não estou lembrado, não. Bem, mas ali, essas ideias, por exemplo, a epigenética, o pessoal chama muito ali de os neolamarquistas, porque traz um pouco daquela ideia de uso e desuso, né? Que se você é se o pai é gordinho, o filho agora tem mais chance de ser gordinho. Se o pai tem tal característica e aquilo de alguma forma vai passar para o pai ali, como é que foi a vida dele. Assim. Não é basicamente o uso e desuso de Lamarck, né? Mas por isso que eles chamam de neolamarquistas contemporâneos, né? E você vê que, por exemplo, até dentro várias ideias ali que surgiram, quando você viu os neolamarquistas, eles falavam de alterações que ocorrem durante o desenvolvimento que não sofriam alteração ali da seleção natural, esse tipo de coisa, né? Que influenciavam no organismo. Então, quando você vê ali um pouco ali da ideia do evodevo ali entrando, se você forçar um pouco a barra, você vê que talvez ali tenha daquele viés de desenvolvimento, né? Então, assim, são ideias ali que foram discutidas lá desde 1800 e que
tem assim surgido e o pessoal tem trazido um pouco desse viés ali, ou pelo menos trazido o nome ali de neolamarquistas, tá? Bem, o que eu tinha para colocar era principalmente isso, tá, gente? Mas se você vê então agora com essas novas sínteses aí, essas novas ideias de evolução que tem surgido, né? E o esquema é como é que isso vai vir para os próximos tempos. Tem muita briga aí pela frente, né? Então agora a ideia não é basicamente o gene como a única forma que vai sofrer uma alteração, mas que vai sofrer a pressão evolutiva. Mas a pressão evolutiva é sofrida de diversas formas, em nível de indivíduo, em nível de população, até em níveis genéticos de uma certa forma, né? A variação, a herança não é simplesmente uma herança que você recebe de genes, mas você recebe diversos tipos de heranças não genômicas, assim, vamos falar, né? Que eu nem consegui, eu passei muito rápido, tá? Vários desses pontos aí, dá pra gente fazer mais de uma aula sobre eles, tá? E aí eu espero que que tenha dado para vocês verem um pouco mais como que tem sido aí o pensamento, como que foi o pensamento evolutivo antes, né, e como ele se desenvolveu no tempo e as discussões que a gente tem agora, sabe? Foi pouco tempo para falar sobre isso, mas espero que tenha ajudado um pouco.